Estamos ao vivo. Boa noite! Estamos aqui para mais uma conversa de casal e estamos lendo o livro da Elisama, que é Comunicação Não Violenta. Educação Não Violenta. Educação não violenta. Educação Não Violenta. E estamos no capítulo 2 e não estamos fazendo uma interpretação do livro, nenhuma uma leitura detalhada do livro. Estamos usando ele mais como uma bússola de temas e vendo aquilo que faz mais sentido, que é mais relevante para nós. E a gente sempre vem aqui para compartilhar com vocês aquilo que a gente vê como de mais valor, como mais interessante. E neste capítulo é abordado o tema dos sentimentos da criança. Então hoje nós vamos falar sobre sentimentos da criança e a birra, que é uma crise dos sentimentos da criança. Então, se faz sentido para alguém, encaminhe essa mensagem, essa live, para essa pessoa ouvir, que o tema hoje está muito interessante. Exatamente. Quando a gente pensa em educação, raramente a gente pensa assim nos sentimentos. A gente pensa mais em coisas práticas, que você vai ensinar, como você vai ensinar. E os sentimentos acabam ficando meio de escanteio. E é uma coisa que depois vai levando assim meio com a barriga, né? Conforme vai acontecendo. E se você não se prepara antes, quando chega na hora no embate, você não consegue conduzir a sua reação que você vai ter. Né? E os sentimentos do nosso filho, eles são a bússola, né, das ações, tanto nossa quanto deles. Que quando eles estão agindo de uma forma é porque eles estão sentindo alguma coisa. E quando a gente percebe que eles estão se comportando de um jeito, a gente tem que investigar e ver por que ele está agindo desse jeito, né? Todo comportamento, eu sempre digo, todo comportamento desafiador tem alguma coisa acontecendo por trás. Tem alguma coisa que você tem que investigar, né? Pra ver o que está acontecendo. Uma necessidade não suprida, né? Aqui a gente põe muito isso em prática. A gente vê que a Lívia tá agindo de uma forma diferente, ela tá com um comportamento mais desafiador. A gente presta mais atenção para ver o que pode estar causando aquilo. Às vezes é uma coisa que a gente nem tá atinando, a gente tem que ficar pensando o que tá acontecendo. Às vezes foi alguma coisa que a irmã fez, ou alguma coisa que o pai fez, ou ela tá sentindo falta de alguma coisa. O contexto, né, do momento ali, né? O contexto, como ela sente muito, então às vezes tem muita gente dela, ela fica meio agitada, daí fica com ciúmes. Então a gente percebe que isso modifica, né? Então a gente fica atento para conduzir, até mesmo para conversar. Agora que ela já entende mais, a gente consegue conversar com ela. Falar, filha, você percebe que tá acontecendo isso? Que você tá ficando mais nervosa, que você tá reativa, que é por isso? Será que é por isso e isso? E ela já consegue identificar, é verdade. Então ela já consegue trabalhar a emoção para ela não ficar reativa. Né? Então até teve esses dias que eu percebi que ela tava meio irritada. Aí eu conversei com ela à noite, falei, filha, você percebeu que você tá meio irritada, que você tá meio nervosa? Que ela falou que tava sentindo falta de tempo com o pai. Ela falou, sim, eu conversei com o papai. Eu falei, você conversou com o papai? Então tá bom. Eu quero que você esteja consciente do que você está sentindo, porque pra isso não atrapalhar o seu dia. Aí ela tava indo dormir. Aí de manhã ela acordou, aí já começou meio com nervosismo com a irmã, né, com a Elisa. Eu chamei ela de novo, falei, filha, você percebeu que você já começou a ficar mais reativa, nervosa com a sua irmã? Lembra que a gente conversou ontem? Que você estava se sentindo assim? Então eu quero que você preste atenção no que você está sentindo, para que você consiga não deixar isso te dominar. Você estando ciente disso, você consegue se controlar. E esse dia foi um dia super tranquilo, ela percebeu e ela conseguiu colocar em ação para dominar, para se dominar, né? Mas porque a gente percebeu que estava acontecendo alguma coisa, que ela estava sentindo alguma coisa e conseguimos intervir. Né? Então o comportamento dos nossos filhos, ele pode ser a nossa bússola para a gente entender o que está acontecendo e ajudar tanto eles a lidar com o sentimento, com a emoção que está acontecendo, quanto para a gente ajudar e intervir, né, para manter uma situação mais saudável. E é interessante também ressaltar que conforme a idade da criança, vai mudar muito a resposta. Isso que a Marília deu como exemplo, demorou muito tempo para acontecer com a Lívia, né? A gente tinha, ela por ser muito mais sensível, ela sempre mostrava essa necessidade não suprida com sentimentos. A gente via que a coisa estava começando a ficar meio
vamos dizer assim, estranha. E aí o que, que a gente fazia? Ih, amor, eu acho que a Lívia tá sentindo necessidade de um tempo de qualidade. Também entra aí um pouco da questão das linguagens do amor, né? Como que a criança interpreta que está sendo, que está suprindo aquele tempo que ela precisa de qualidade, se sentindo amada. E a gente falava, ih, eu acho que está precisando de um tempo de qualidade. E nem sempre dava tempo da gente reverter a situação. Aí você já ia tentar e tudo, e aí você via que você conseguia um momento de qualidade, ela gostava, porém, aquela explosão emocional ficava ali presa, que é até um ponto que a gente vai falar ali mais pra frente sobre o acúmulo de pressão emocional que gera essas explosões, né? Então, assim, os sentimentos, eles são bússolas mesmo. A gente tem que ver, meu filho está agindo assim, é porque tem uma necessidade não suprida, tem algo atípico acontecendo, e a gente precisa se atentar a isso e agir em cima disso, não negligenciar. Todas as vezes que a Lívia teve assim, comportamentos muito atípicos, no final a gente concluiu que algo estava acontecendo. Era um dente nascendo, às vezes até uma infecção urinária, que ela teve algumas num período, e várias coisas aconteciam e a gente via que às vezes era o ciúmes quando a Marília engravidou, coisas assim, né, que geram um tempo fora de casa, que geram essa tensão emocional. E a gente precisa ir se educando a entender os filhos e entender a criança, né? E cada um tem sua particularidade, para a gente poder agir e não só prevenir crises emocionais, porque nem sempre esse é o nosso papel, eles precisam aprender a lidar com as crises, mas para a gente conseguir conduzir a interpretação que eles fazem disso, né? Conseguir dar ferramentas para eles. Vai ficar gravado, tá? E outra coisa, a gente sempre teve o cuidado de mostrar para elas que é normal, tudo que a gente sente é normal. O que não é normal é a forma como a gente pode reagir. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente expressa os sentimentos que a gente sente. E sentir não tem como, né? A gente fala assim, não sente isso, não tem, é impossível. E muitas vezes a gente foi tratado assim, né? Então a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Mas a gente tem se treinado bastante pra mostrar isso pra elas. É normal você sentir raiva, é normal você sentir ciúmes, inveja, todos esses sentimentos que são tidos como ruins, são normais de acontecer. A gente tem que ter a noção de que acontece e dar ferramentas, fornecer ferramentas pra criança, pra ela lidar com aquilo da melhor forma. Eu lembro no aniversário da Elisa, que a Elisa ganhou um presente e a Lívia ficou muito chateada. Muito chateada. Ela veio no meu colo e chorou e tal. Eu falei, filha, você tá sentindo uma coisa assim ruim? Você queria ter ganhado aquele presente também e tal? Aham. Ela falou que sim. Eu falei, isso que você tá sentindo é inveja, porque você queria estar ganhando aquilo que ela tá ganhando. Mas então, o que a gente pode fazer? Você pode ficar feliz que ela é sua irmã, que ela ganhou aquilo, que ela ficou tão feliz, né? E conduzindo ali a situação daquele sentimento, que é normal. O que a gente tem que conduzir, né? Como ela vai lidar com aquilo. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, só completei a sua frase. Então, a gente tem que estar atento e não condenar o que a criança está sentindo. A gente valida o que ela está sentindo, fala, o que você está sentindo é isso, né? Até para ela estar consciente do que ela tá sentindo, pelo que ela tá passando, para depois ela saber identificar quando ela sentir mais para frente. E dar ferramentas. E nós, como cristãos, além de ferramentas práticas, né? Porque a criança ela é muito reativa, né? Então a gente tem que ir conduzindo eles, né? Os nossos filhos, a depender de Deus, né? A ter esse componente espiritual. Socorro de Deus também. Pegar esse socorro de Deus. Mas a gente também tem que fornecer as ferramentas práticas, né? Falando, ó, você pode fazer isso, isso e isso, mas ó, olha só, que bom, a gente é de Jesus, você é uma criança de Jesus, isso não precisa fazer parte de você, porque você é uma menina de Jesus, você pode abandonar isso e tal. E colocando essa verdade no coração deles, que em breve eles vão aceitar isso e vai ficar mais fácil deles porem em prática essa dependência de Deus. É isso dos sentimentos todos serem normais e aceitos, né? E isso tem que ser para nós em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos aceitar sentimentos. Então fala assim, puxa, eu fiquei com raiva do meu filho quando ele fez aquilo. Isso acontece, sabe? Se você não pode negar isso, às vezes você se irrita com o seu filho. Só que a gente tem que ver como a gente vai agir. A gente não pode permitir ações que não expressem o amor de Deus. Porque a palavra fala lá em Efésios que nós não podemos irar e pecar. Então fala, irai-vos, mas não pequeis.
Ou seja, a ira ela vem sobre o seu coração. Só que você tem que saber direcionar aquilo com base nos seus princípios e valores, com base naquilo que você tem como o correto. Não necessariamente você não vai sentir. Então, às vezes, quando o nosso filho fica com raiva do coleguinha, a gente fala, que coisa feia, porque fica com raiva do coleguinha, isso é errado, não pode, a mamãe tá triste com você. Então você começa a associar coisas e fazer com que a criança não aprenda a gerir as emoções da forma correta, a criar ferramentas para gerir as suas emoções. E acaba guardando, né? Tipo, segurando, achando que aquilo é ruim. Tipo, fica se punindo, né? Fica se sentindo mal por estar sentindo aquilo. Então, quer dizer, não vai ajudar, né? Agora, o que a gente precisa enfatizar é que existem atitudes que não são corretas, né? Então, ficou com raiva, bateu no colega, a intervenção na hora. Você vê que vai bater, você já para na hora, chama o filho, vem cá, eu sei que você está com raiva e tal, e não invalida o sentimento. Mas você fala, é errado você querer bater. Você está com muita raiva do seu coleguinha porque ele pegou o seu brinquedo? Sim. Então agora a gente vai lá, vai pedir, o papai vai conversar com ele e tal. Mas não pode bater, isso não é uma coisa aceitável. Então quer dizer, você não está em momento algum passando a mão ou criando um monstro, né? Tipo, vamos deixar sentir e sair batendo nos outros e tal. Não é isso. Mas você está ensinando a lidar. Você ficou com raiva, você tem que saber agir. E você vai mostrando, você chama o papai se você não conseguir lidar, você primeiro pede com educação para o coleguinha, mesmo com raiva, ou então se afasta. E tudo isso são as coisas que a gente vai ensinar para o filho, para ele lidar com aquele sentimento quando ele aparecer de novo, né? E esse é o tipo de coisa que a gente tem que falar umas 50 mil vezes. A gente tá passando com isso, né, com a Elisa, que a priminha, né, ela mora aqui perto da gente, então elas têm muito contato, elas são de idades muito parecidas. Então é o dia inteiro, uma tomando o brinquedo da outra, e é o tempo todo falando, não puxa o brinquedo, você conversa, você pede, não bate, se você ficou brava, conversa. Tanto que você pergunta pra Elisa, eu falei, Elisa, como é que faz? Ela já repete certinho, tudo que a gente fala, tem que conversar, não pode puxar. Ela repete igualzinho, mas continua fazendo. Não consegue fazer. Então é o tempo todo intervindo e mostrando como é que faz, né? Uma vez atrás da outra, até uma hora que vai começar a acontecer. Então a gente não pode desistir, né? Que é um processo bem penoso, assim, pra gente, né? Ficar lá falando a mesma coisa, muitas vezes, né? A gente pode até ficar irritado, falar, meu Deus, mas eu já falei isso tantas vezes, ela continua fazendo. Eu acabei de falar pra ela que não era pra fazer assim, ela fez assim. Ou fez pior até, né? E quantas vezes a gente mesmo não cai nesse mesmo erro, né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, poxa, não é legal a gente falar isso pro filho. A gente às vezes comenta com a gente sobre coisas que a gente percebe que não foram produtivas, né? E aí na sequência, no outro dia, você se irrita com uma situação e repete aquilo. Então, quer dizer, às vezes você quer que uma criança de 2 anos tenha uma maturidade que você com 30 não tem. Então, assim, é muito injusto a gente só condenar sentimentos, só botar pressão, né? A gente precisa realmente mostrar que às vezes a gente falha, isso a gente faz bastante aqui. Então, ó, o papai se excedeu aqui, filho. O papai ficou nervoso, não devia ter falado assim com você, perdão. E aí segue o rumo, sabe? Porque o papai se irritou com você. E não se trata do que você está fazendo, se trata do que o papai esperava que você estivesse fazendo. Então, eu estou mostrando que é pautado no que eu espero, não no que os outros estão fazendo. Então, tudo isso são parâmetros que você está criando para o seu filho ser maduro e ter uma boa gestão emocional, né? E essa questão de sentimentos também é um treino, né? Pra gente treinar a nossa empatia com a criança. Então você vai treinando o seu olhar, vai treinando a forma como você vê o seu filho, como você vai identificar, né, as formas como ele tá reagindo, como ele tá se comportando. E mesmo que a gente tenha uma boa gestão emocional, você consiga se controlar, é diferente você conseguir se controlar e você demonstrar empatia. Eu posso conseguir me controlar de não dar aquele berro, de não apertar a criança daquele jeito, mas você não consegue demonstrar empatia, né? Então tem que ter a gestão emocional, você conseguir se controlar, e você tem que treinar a empatia também, você conseguir se controlar e falar, filho, eu sei que você tá sentindo, quer vir aqui com a mamãe? Você tá com raiva? Eu sei como que é e tal. E conseguir transmitir essa empatia, né? São duas coisas assim, diferentes. Uma coisa é você conseguir se controlar para não dar um berro. Outra é você conseguir abaixar lá, respirar fundo, abaixar com amor mesmo, né? Com empatia. Falar, filho, eu sei o que você tá sentindo, né? Porque às vezes pode até abaixar, filho. Então, né? Não precisa, né? Já fala assim, mostrando o que você tá sentindo, por mais que você esteja tentando praticar empatia. Então a gente tem que treinar mesmo isso, porque é um treino, porque a gente não tá acostumado. Então a gente não pode desistir. Isso vem do berço e vai errado para o adulto, né?
Quantas vezes a gente vê casais ou pessoas em relação de trabalho tendo problemas por causa disso? Porque uma pessoa chega para falar para você, por exemplo, o marido tá nervoso, a esposa tá meio brava, e ao invés de você validar aquele sentimento e mostrar empatia por aquilo, você simplesmente, amor, você é madura, Então, quer dizer, você vem com condenação, com palavras de acusação, e isso não ajuda a pessoa a reagir. Às vezes você mostrar empatia, falar, eu sei como é difícil, amor, e tal, mas eu também estou me sentindo mal com a sua atitude. Então você já criou um laço de conexão, você já nutriu emocionalmente o seu cônjuge, o seu colega de trabalho. Então, às vezes você, como chefe ou como colega, você vai ouvir uma reclamação, uma atitude, às vezes, que não é aprovável, que nem a gente falou, atitudes nem todas são aprováveis, né? E aquela atitude, você, ao invés de atacar logo de cara, você acolhe, você mostra empatia, que você está compreendendo o que está acontecendo, o que a pessoa está sentindo, e depois você pontua por que aquilo não pode ser direcionado daquela forma, né? Tem que mudar o direcionamento. Agora vamos entrar já na birra, né? Como os sentimentos têm tudo a ver, né, com a birra, né? Que é o que mais eu acho que pega os pais, principalmente essa fase que a gente tá passando aqui com a Elisa, dos 2 anos, né? Que são emoções. O que é birra, né? O que é a birra, né? São emoções muito fortes que a criança sente, ela não consegue lidar, ela ainda não tem maturidade para lidar com as emoções. Então, qual é a forma que ela consegue se expressar? Vai ser gritando, vai ser batendo, se jogando no chão. Ela vai literalmente explodir, né? Que ela não consegue lidar, ela não dá conta do que ela tá sentindo. E às vezes não vai ser um grande evento, nossa, não sei, um grande evento. Ai, não foi pra casa da vovó. Às vezes é o biscoito que quebrou, a xícara que é diferente que ela queria. Uma coisinha você fala assim, meu Deus do céu, não é possível. É o pingo, é a gota d'água. A gota d'água. Assim, né? Mas às vezes o que acontece? Às vezes a criança tá acumulando tensões. Às vezes é um dia a criança foi, acordou, tropeçou, se machucou. Ou você falou que ela não podia assistir televisão, que ele não podia comer o doce antes do almoço. E vão acumulando pequenas tensões que chega uma hora, se estressou com o irmão, o outro pegou o brinquedinho que ele queria. Então chega uma hora que a gota d'água. Não era o copo que eu queria. Daí pronto, dá aquele escândalo, chora, grita. Então não vai ser uma coisa assim, fala assim, deixa eu ver o que não tá sendo atendido. Às vezes é só simplesmente ela precisa liberar aquela tensão. E você precisa acolher. Falar, você tá precisando de um colo, né? Às vezes não vai ser falar, você está triste por isso? Você queria, no caso de um copo, você queria o outro copo? Tudo bem, gente, dá outro copo, mas às vezes ela precisa só de um acolhimento. Vai continuar a fúria, né? Às vezes você fica tentando brigar com o copo ali, mas é um conjunto de coisas, né? Não é uma... Com a Lívia a gente sentia bastante isso, que ela é muito intensa. Então quando ela tinha umas crises assim de birra, digamos assim, de raiva, eram muito intensas. Então, às vezes a gente percebia que não tinha liberado tudo. Às vezes ela, né, chorava, gritava, tentava bater aquela coisa assim e tal. A gente conseguia driblar, mas a gente percebia, falou, opa, não saiu tudo. Amanhã vai dar piti de novo. Ela não conseguiu, vamos dizer assim, chegar liberar toda a tensão emocional, né? E às vezes é por causa também de entendimento, né? A gente às vezes não sabe direcionar a coisa naquele momento de crise para que a criança consiga. Então você dá uma reprimida, porque querendo ou não, a birra, sinteticamente falando, é a crise emocional, né? Quando dá aquele rompimento da crise emocional. Então às vezes quando a gente não consegue deixar a criança lidar com aquilo de uma forma resolutiva, definitiva, aquilo vai voltar a acontecer, porque fica um resquício, ela começa outro dia já meio carregada emocionalmente. Ela vai vir acumulando tensão de novo para uma nova explosão, né? E aí a hora que você reprime isso, se você reprime isso, é muito ruim para a criança, né? Porque ela não aprende a lidar com a crise. Ela aprende a reprimir e reter aquilo. Aí vem com todos os problemas de tensão, ansiedade e etc. que a gente vê hoje abundantes aí no dia a dia das pessoas, né? E a gente percebe com as meninas que quando conseguiu liberar tudo é que muda a disposição delas. Tá lá gritando tal, aí quando passa, delas aceitam um abraço, elas aceitam você conversar e tal. Antes disso, se bloqueia, antes de conseguir liberar tudo, não tem papo, não tem colo, não tem nada. Fica tipo meio emburrado ainda, meio bloqueado assim, né? Meio travado. A gente fala, então não foi tudo. Então quando ela consegue liberar tudo, muda até o choro. Eu falava pro Tito, muda até o choro. Tava chorando de um jeito, de repente começa a chorar, tipo um choro arrependido, assim, tipo,
eu quero colo, Precisando nem eu sei o que eu tô sentindo, eu preciso de um colo, preciso de um abraço, preciso me sentir acolhida agora. E nessa hora o pai tem que ter a habilidade de acolher, né? Porque às vezes você também está irritado com a atitude da criança, aí você vai dar uma palavra dura, e já dizia a palavra de Deus que a palavra dura suscita ira novamente. Então, pá, vai ter uma nova crise, ou então vai parar o processo que ela estava conseguindo finalizar ali. E da nossa experiência, assim, toda até agora, é impressionante como os princípios da palavra de Deus funcionam. Então, assim, toda vez que existe uma crise e que a gente está trabalhando ali nesse processo que a Marília falou dela, conseguir chegar ao ponto de aceitar a nossa empatia, aceitar o nosso aconchego, o nosso amor, toda a condenação, todo o olhar crítico, toda a palavra dura, toda a rigidez que a gente exerce, a gente não está falando que é para você abrir mão e entregar tudo que a criança quer, ser permissivo. Quem não assistiu a live sobre o tema de permissividade e autoritarismo, volta lá. Não é isso que a gente está falando, mas quando você consegue demonstrar amor, mantendo princípios e valores, mantendo o que está combinado, você ajuda o processo a acontecer mais rápido. Então, quer dizer, esse processo de empatia, né, de liberação emocional e tudo mais. Então, por exemplo, todas as vezes que eu consegui, apesar da minha irritação, apesar de todo o processo que eu estava eu mesmo irritado com aquele contexto que estava acontecendo ali da explosão emocional, e eu consegui expressar o amor como está na palavra de Deus, expressar compreensão, expressar tudo isso, ela conseguiu superar mais rápido, né? Elas sentem, né, o que a gente tá sentindo e ou aumenta ou estica mais. Quando você consegue chegar com amor, você consegue se controlar e liberar esse amor, não tem como. O amor quebra ali de um jeito que não tem como resistir. A criança se entrega. E é difícil a gente passar por esse processo porque a gente não foi acostumado a esse tipo de educação emocional. Então a gente ouvir choro, ouvir grito é muito incômodo. Então a gente vê uma criança tendo uma crise de birra, chorando, pra gente é muito incômodo. Então a gente quer fazer com que a criança pare logo, principalmente quando tá em algum ambiente, né, que tem mais pessoas. É você que fica completamente envergonhado, querendo enfiar a cabeça dentro da terra. Meu Deus do céu, o que essa criança tá chorando por conta de um pirulito? Vou dar logo pirulito pra ela parar de chorar. Você fica ali muito incomodado, porque incomoda mesmo o choro, né? É uma coisa que a gente não tá acostumado a lidar. Mas quando a gente treina, né, o olhar para o sentimento da criança, ter essa empatia, você consegue olhar a criança chorando e não se irritar tanto, você consegue se controlar. Assim, ela não tá conseguindo se controlar, ela tá liberando as tensões que ela tem ali, ela tá se expressando do jeito que ela consegue, né? Então eu vou esperar que ela se acalmar, vou pegar ela no colo, vou acolher e depois a gente conversa. Não adianta a gente querer conversar na hora. A criança tá chorando lá. Fala, filha, mas eu já falei, o copo é a mesma coisa, por que você tá chorando? Não adianta, ela vai só chorar mais, vai gritar mais. Então tem que esperar acolher e depois você conversa. Filha, quando for assim, você quiser um outro copo, você fala pra mamãe, você fala pro papai, né? E tem coisas que a gente já consegue antever. Falar, eu sei que ela quer aquele copo, ela tá num dia daqueles. Eu já vou perguntar logo pra ela, qual copo você quer? Pra não ter crise. Né? Então a gente consegue, mediante o comportamento da criança, guiar as nossas ações e as nossas reações. Se você já percebe que a criança tá meio incomodada, você vai tentando, né, evitar aquela crise, né? Às vezes não é momento de ter uma crise, daí você vai tentando sem ser permissivo, lógico. E também tem aquele negócio, né? Nesse sentido aí das explosões, do acúmulo de pressão, tem que ficar esperto com situações triviais e muito básicas que às vezes a gente não presta atenção e depois a gente paga o preço da explosão emocional dos filhos. Por exemplo, fome. A gente vai fazer um passeio, você não se atenta que seu filho vai ficar um tempo muito grande sem comer. As crianças com fome ficam terroristas, você entendeu? Então, assim, sono, fome, ou então situações onde, quando nasceu, por exemplo, Elisa, você cria um ambiente onde a criança vai criar uma competição, ela vai perder a atenção, ela vai perder a primazia, ela não é mais o assunto. Quando chegar, e tipo assim, beleza, até aí você tá pensando nisso, você pensa nisso com seu marido, isso vai acontecer. Só que você tem que pensar nisso aplicado às situações. Eu vou para casa dos meus pais, eu vou para casa dos pais da minha esposa. Quando chegar lá, todo mundo vai em cima do nenenzinho novo. Isso vai gerar uma necessidade não suprida de atenção no seu filho. Então, quer dizer, você já sabe para onde a bússola vai apontar antes, você vai começando a ficar experiente.
E você já vai criando ferramentas para isso, né? Para você já prevenir o seu filho, para você já saber como agir, para às vezes até prevenir as pessoas, até dar o toque. Então tudo isso vai gerando um ambiente onde a gente consegue gerir melhor a situação com nossos filhos, né? E daí, falando de choro, vamos falar dos erros. Que no livro ela cita 5 erros que acontecem quando a gente vai lidar com o choro das crianças, né? Nessa caso de crise de birra, né? Quais são os 5 erros que ela vê como mais comuns, né? E a gente achou interessante pontuar, né? Então, o primeiro é menosprezar os sentimentos. Que isso coloca mais peso e acrescenta mais dor para a criança. Ah, não precisa sentir isso. Ai, que feio você sentindo isso. Que besteira, que né? besteira. Pra que chorar por causa de uma coisa dessas? Ou seja, a criança já está sofrendo, você está menosprezando. Então ela se sente pior por estar sentindo aquilo. Né? E isso é uma coisa que a gente leva para a vida adulta. Quem hoje em dia, mesmo adulto, às vezes fica triste, daí você fica triste porque você tá triste, porque você acha que você não deveria estar triste. Aí você acha, tipo, mas por que eu tô assim? Eu sou besta, né? Aí você se sente culpada e você fica brava porque você tá culpada. Sabe aquela coisa de doido assim, que você fica brigando com você mesmo por algo que você tá sentindo? Porque provavelmente os seus sentimentos foram menosprezados quando você era criança. Sim. E aí você não aprendeu a lidar com isso. Daí você acrescentou dor em cima da dor que você já tava sentindo. E ninguém faz isso por maldade, né? Você vê, a gente tem uma tendência a fazer isso. Vira e mexe, a gente se pega, um olha pro outro e fala assim: filha, pra que chorar porque caiu o copo no chão? Aí você para e pensa: meu, não é tão óbvio assim pra uma criança de 2 anos, entendeu? E ela se sentiu frustrada, uai, ela não esperava que o copo caísse, né? Então, ela até dá um exemplo no livro aqui do copo, da mãe que entregou um copo, ia entregar o copo cheio e tomou metade do copo pra criança não derrubar, né? Suco. Aí, como o copo tava cheio, ela tomou metade e entregou pra criança. Mas a criança tava esperando receber um copo cheio. Aí começou a chorar e a mãe falou: ai, tá vendo? Ela fica dando um choro, umas crises do nada. Então já tá menosprezando, né? Tá menosprezando. Tá ignorando o sentimento, né? Pra que chorar? Eu tô te dando suco, por que você tá chorando? Para de besteira. E aí vem os rótulos, né? Entre os rótulos. Ai, como você é chorona. Ai, como você é manhosa. Né? Ah, esse aí é todo assim, chora por qualquer coisa. Aí começa esse tipo de coisa que também não ajuda em absolutamente nada, é mais um reforço para nós, né, que estamos ali sem saber o que fazer, e você tem que jogar a culpa pro outro, né? Você não pode assumir a responsabilidade. Então você só não é vítima, eu sou vítima, meu filho tá assim porque ele é assim, né? Não é minha responsabilidade. E às vezes entra também a questão das mães competindo, né, de menosprezar os sentimentos. Às vezes não fala diretamente pra criança, tá, mas tá a criança aqui do lado. Aí você fica falando: ai, é porque ele é chorando, chora por tudo mesmo, só chora por besteira. Você tá falando pra outra pessoa, mas tá o outro ali, a criança tá ouvindo ali. Então, né, você tá menosprezando, mesmo que você não esteja falando diretamente pra ela. E tem aquilo que a gente já falou, dar explicações na crise. E quando a criança tá em crise, não é a melhor hora de você filosofar e querer ensinar o porquê, de onde veio, pra onde vai. Não é a hora. A hora da crise ali é a hora de você esperar, o momento de você acolher. E depois que a criança tá mais calma, você está mais calmo, sentar e conversar o que pode, o que não pode, como ela pode lidar. E educação eficaz, né? Educação com esse timing bom, ela é silenciosa. Então, às vezes eu me vejo com isso, tô falando por mim, tá? Às vezes você se vê na necessidade de dar uma mega explicação pro seu filho na hora que ele tem uma crise, porque você tá na frente dos outros. Então você já quer falar: não, filho, porque assim, o cara vai pensar que você não dá explicação, mas o que os outros pensam não interessa. O que interessa é que o seu filho realmente consiga amadurecer emocionalmente e lidar com essas coisas de uma forma madura. Então você chegar simplesmente querer dar sermão, explicar de onde veio, porque vai, não ajuda na crise, né? Muitas vezes essa empatia que a gente acaba criando, desenvolvendo, pode parecer permissividade para quem tá de fora, porque você tá lá esperando a criança se acalmar para você poder acolher, e as pessoas olhando de fora, tipo, julgando. Você não vai fazer nada, vai deixar a criança aí chorando, se estribuchando no chão. Não vou, né? Não, tô esperando, né? Eu tô aqui, se você estiver ciente, né? Você estiver sabendo que você seguro do que você está fazendo, tanto faz o que os outros estão pensando. É isso que a gente tem que estar seguro, né? Eu sei que eu estou fazendo o melhor pro meu filho. Eu estou esperando ele me acalmar, eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei que é o melhor pro meu filho. Tô nem aí pro que os outros vão pensar, porque senão isso acaba mudando o que a gente vai fazer. Acaba moldando as nossas atitudes, né?
O terceiro motivo que ela dá, ou motivo não, o terceiro erro que ela dá é dar conselhos. Um pouquinho diferente, mas quase igual, né? Quase igual. Nós achamos que a nossa função é resolver todos os problemas dos filhos e falar como eles devem agir. É. O conselho é contrário à empatia e mina a autonomia. Então você ficar falando o tempo todo pro seu filho, ó, faz assim, faz assado, não faz isso, faz aquilo. Ficar dando conselho o tempo todo, a criança perde a autonomia dela pensar o que ela vai fazer. É. Né? Fica esperando uma ordem, né? Fica esperando uma Tá, direção. o que eu faço agora? E a criança não tem autonomia de ir lá e tentar fazer, por mais que ela erre. Tem momentos que você pode permitir que ela erre, mas tem momentos que você vai ter que dar conselho. Falou, ó, presta atenção aqui onde você tá pisando, ó, cuidado ali. Tem momentos... Mas de novo é fora da crise, né? Fora da crise. Nesse momento da crise, que não adianta você querer dar conselho. Ó, filho, quando for assim, chama o coleguinha aí. Nossa, eu tento fazer isso direto. Eu fico me pegando toda hora fazendo isso. Falo, meu Deus, não pode fazer isso, né? Então... É interessante que a Elisa, pequenininha, né, 2 anos, aconteceu alguma situação, bateu na priminha. Daí a priminha tá chorando e ela já sabe que fez coisa errada. Aí só deu abaixar, assim, já com aquela intenção de falar, filha, ó, não pode. Ela já sai e vira as costas. Porque ela sabe que eu vou querer dar um sermão. É o conselho. Um conselho, filha, não pode bater, né? Ela já sabe, daí ela já vira e já sai, fica olhando pra mim de longe. Aí eu vou ali me segurando e tal, fico só esperando. Aí olha só a bússola do sentimento, né? Ou seja, ela tá agindo dessa forma exatamente porque ela tá com a necessidade de compreensão, com a necessidade da empatia não suprida, né? Então, quer dizer, já, você tá vendo? É aplicável exatamente aquele primeiro tópico que a gente falou. Você abaixou para dar um sermão, você já criou a lacuna dela não estar sendo compreendida e recebendo empatia. Ela tem uma ação controversa, né? Exatamente. E o quarto, atender todos os pedidos da criança ou resolver os problemas por ela. Que é bem parecido com a permissividade, É a né? expressão da permissividade, né? Você quer silenciar o choro da criança, falar, tá bom, você tá chorando por isso, toma isso aqui logo. Tá bom, faz aquilo, pode fazer. Pra você parar da criança de chorar logo. E não permitir que outras pessoas também façam isso, né? Porque às vezes tem uma pessoa junto com você, principalmente mais chegados, e aí o cara começa a ver que a criança, não, deixa que eu dou pra ela, tá pedindo um presente, e o cara acha que você não quer comprar porque é caro. Alguém não acha que você não quer comprar porque você não quer gastar dinheiro naquele dia. E não é isso, a criança tem que entender e saber lidar com frustração. A vida é assim, né? A gente não tá querendo que a criança sofra. Mas é que se você foi ao shopping para almoçar e não para comprar alguma coisa, você não tem a obrigação de comprar, né? A gente vai falar nas ferramentas sobre uma coisa interessante sobre isso. E o quinto é ignorar os sentimentos. Se não dermos atenção aos sentimentos que indevidos ou inadequados na criança, achamos que eles vão sumir magicamente. Então você ignorar o que a criança está sentindo, falar, vou fingir que nem tô vendo. Isso é que julgamos. Julgamos. Indevidos ou inadequados. Que julgamos indevidos ou inadequados. Então a gente acha que o que a criança está sentindo é indevido, é inadequado, você ignora esperando que aquilo vai passar com um passe de mágica. Só que não acontece Fala, isso. nem ignora, que daqui a pouco passa. Isso já passa, não sei o quê. Quando a Lívia era pequena, eu ouvia muito o pessoal falando, começou a dar birra, tal, você finge que não tá vendo, você vira as costas, né, que logo passa, coisas nesse sentido. E a criança fica lá, largada, chorando sozinha, abandonada, né, vai saber o que tá criando ali no coração dela. Você tá largando ela com a responsabilidade de aprender a lidar com uma emoção com 2 anos sozinha. de idade, né? Exatamente. E caminhando para o tópico final, né? Nós vamos falar sobre algumas ferramentas que a gente extraiu aí da leitura e da nossa jornada, de como lidar proativamente, ou seja, a gente até agora falou de não faça isso, não faça aquilo, perigo disso, daquilo. A ideia agora é te dar alguns pontos de ferramentas de como fazer da maneira mais produtiva, né? Tudo experimentado e testado aqui em casa. Aqui um dos é não estimular a criança a julgar o sentimento dos outros através do que ela sente, a partir do que ela sente. Porque as pessoas são diferentes, né? Então, o que o outro tá sentindo não vai ser a mesma forma com que você tá sentindo, né? Então, ao invés de você falar assim, tá vendo? Olha, seu amiguinho tá chorando. Como você ia se sentir se o amiguinho estivesse fazendo isso com você? De repente, seu filho ia gostar. Fala assim, nossa, eu ia achar legal. Não, mas você tem que estimular o quê? Ele pensar, incentivar essa empatia mesmo, né? Como você acha que seu amiguinho ficou se sentindo? O que você acha que ele tá sentindo? Você acha que ele tá triste? Seu filho podia sentir raiva e o amigo tá sentindo tristeza, né?
Então, quer dizer, não é só uma questão de bom ou ruim, a questão é que cada um lida de uma forma, né? E quando você busca esse olhar pra ela, falar, como você se sentiria se fosse com você? Você tá colocando a criança no centro da situação. Ela vira o centro, né? Ou seja, tudo é julgado a partir de mim, né? Então, quer dizer, isso já é... A criança já tem essa tendência, né? De achar que é o centro do mundo. E aí você vai perpetuar isso, assim como a permissividade que a gente já falou. Isso é uma das coisas que vai também trabalhar para a criança continuar achando que ela é o centro do mundo e julgar todos a partir dela, né? E são detalhes, né? O simples fato de você, ao invés de trocar, falar como você acha que como você se sentiria se tal. Trocar por como você acha que o seu amiguinho está se sentindo. Como você acha que ele se sentiu? Você já está estimulando o altruísmo, a empatia, Ele né? pensar, Ou seja, falar, nossa, como será que meu, né? Tá estimulando a empatia. E outra coisa importante é nomear os sentimentos da criança e expressar compreensão. Isso ajuda ela a ampliar o repertório emocional dela, que nós não estamos acostumados a saber o que a gente está sentindo. Se alguém te perguntar, como você tá? Tô bem. Tô mal. O que você achou? Tô meio ruim hoje. Legal. Ninguém para e pensa, né? Faz a mesa redonda que o Augusto Cury fala, né? A mesa redonda de parar e pensar sobre por que está sentindo daquela forma, que necessidade não está suprida. Às vezes eu e a Maria a gente fica conversando por que disso, por que daquilo, por que estamos mais improdutivos ou mais produtivos, para tentar achar o que a gente está errando na fórmula, que está gerando uma necessidade não suprida, que faz a gente não chegar onde a gente quer. E com a criança, você precisa começar a estimular isso desde cedo, para eles terem esse tato, né? Você vai incentivando, falar, ó, que se você está sentindo é inveja, é ciúmes, é frustração, é tristeza, é raiva, e vai dando nome aos sentimentos para ela ir identificando o que ela está sentindo, ela conseguir falar, mãe, eu estou brava, mãe, eu estou com ciúmes, eu estou com inveja, eu estou frustrada. Senão ela fala assim, tô mal, mas o que você está sentindo? Não sei, tô mal. E às vezes eu vou só falar que tipo, a inveja ou sentimento ruim não é legal. Não é isso, mas é como você pode lidar com isso de uma forma produtiva. Então, quer dizer, não adianta você falar que não é legal, não adianta você dizer para que não pode sentir aquilo. Você nomear o sentimento, primeiro você faz com que ela identifique para quando aquilo aparecer de novo, ela conseguir identificar que é aquilo que está acontecendo. E depois você dá a ferramenta. Pô, como que a gente vai fazer? O que você vai aplicar quando você sentir isso, né? E outra, escuta ativa. Poderosa. Isenta de distrações e interrupções. Com comentários limitados de poucas palavras. Então, às vezes, a criança está precisando se expressar. E às vezes a criança começa a falar e o pai já começa a querer dar sermão. Ah, é por isso e aquilo, então você tem que ver aquilo. Deixa a criança falar. Ela vai falar do jeitinho dela e fala, entendi. E aí você ficou bravo? Você ficou brava, né? Sério que foi olha, assim? Entendi. E você... Pouca coisa, né? Você não vai ficar... Pouca coisa, você vai estar ouvindo. Né? Por isso que é escuta ativa, não é pra você ficar falando. É justamente pra você escutar. Vai tirar o celular de perto, não vai ficar olhando, o que tá você bom, tá filho. falando? Entendi, tá. Olhando o celular. Sabe o que é mais engraçado? Eu tô lendo aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que é um best-seller monstro aí. E um capítulo que eu tô passando, que eu acabei de passar, fala exatamente isso, que uma das chaves mais poderosas para gerar amizades genuínas é você dar uma atenção dedicada para as pessoas. Isso cria conexão. Qualquer um gosta de que se interessem por você. Aí você acha que a criança não. Ou seja, a criança está ali tendo uma crise e você simplesmente quer ignorar ela. Você quer que aquilo passe porque você está centrado em você. Isso é um princípio cristão também, né? Então que Jesus, ele sai, ele deixa uma missão, que a gente ame aos nossos próximos, aos outros, como ele nos amou. Então, quer dizer, a gente tem que ensinar a criança no dia a dia, é nessa pegada. Então, quer dizer, você vê, é aplicado por Jesus, a nós, é aplicado pela psicologia para que as pessoas se sintam bem, que tenham conexão com você. Então, você precisa aplicar isso com o seu filho, sabe? Ouça o que ele tem para te falar, sem julgar, sem falar tá certo, errado, principalmente naquele momento que ele tá bravo. Deixa ele falar, deixa ele extravasar. Quem não precisa de um ombro amigo, às vezes, para poder descarregar tudo aquilo que tem para falar, né? E dentro também dessa escuta ativa, a gente trabalhar em espelhar o que os filhos estão dizendo. Porque valida o sentimento deles. Fala, mãe, eu fiquei brava porque o amiguinho tirou o brinquedo da minha mão. Ah, você ficou brava, né? Que ele tirou o brinquedo da sua mão. Entendi. Você meio que repetiu o que ele disse com outras palavras, né? Ajuda ele a entender. Puxa, ela entendeu o que eu disse. Ela entendeu o que eu tô sentindo. Né? Transmite essa conexão de sentimento, ela está me entendendo, meu pai está me entendendo, minha mãe está me entendendo. Não só na escutativa, né? Em qualquer colocação ali, você pode usar isso como, tipo, uma
uma técnica de rapport, alguma coisa assim que você cria essa conexão, né, com a criança, mostrando que ela está sendo entendida e você expressa isso, né? Não negar o sentimento da criança. Que isso não orienta ela a lidar com o sentimento depois quando ele aparecer de novo. Tipo, A pra ela recorrência, ignorar, né? Tipo, ai, não, esquece, né? Mas você orientar a criança. Falar, você está sentindo isso? Sim, você está sentindo isso. Isso é frustração, isso é inveja. E você nomear e você mostrar pra ela como lidar com aquilo, que quando acontecer de novo, ela vai ter um repertório de estratégias, de ferramentas que ela já conheceu antes. Você simplesmente, ela ficou com inveja. Daqui a pouco passa. E às vezes aquele lidar com o sentimento com uma brincadeira, com uma distração e tal, só para sair daquele momento. Esse não é o foco da educação do longo prazo, que a gente também já falou. Né? Você vai se livrar daquilo naquele momento, mas quando ocorrer de novo, você ignorou, você negligenciou. Então o que vai acontecer? Seu filho vai voltar a ter uma crise quando ele passar por aquele sentimento de novo, ao invés de saber lidar com ele. Né? Outra aqui que a gente usa também, que é muito legal, é a lista de desejos. Porque é uma lista que não necessariamente vai ser realizada. Mas é uma lista que a criança vai colocando tudo que ela deseja. Ah, eu queria uma boneca da Ariel, eu queria um carro rosa, eu queria ir pra lua. Ah, legal, então vamos colocar aqui no seu caderninho de desejo, né? Um dia, quem sabe, vamos colocando aqui. Né? Você vai permitindo que ela imagine, que ela tenha sonhos, que ela tenha desejos e ela se sente acolhida. Porque você fala assim, ah, filha, para de besteira. Como é que você vai viajar num foguete? Você tá doida? Ou isso entra naquilo que eu falei sobre o shopping, né? Tá tendo uma crise no shopping, não foi lá para comprar alguma coisa. Aí entra todas as coisas que a gente tá falando, né? Pô, abaixa no nível da criança, mostra que você entende que ela tá querendo aquele brinquedo, que aquilo é legal, que aquilo é atraente, que aquilo é bonito e tal. E aí vai para essa lista de desejos, porque essa lista de desejos faz com que a criança se sinta compreendida e segura de que aquilo vai estar registrado. Quer que o papai tire uma foto? Pá, tira uma foto, vamos colocar aqui na sua lista de desejos. E aí, mais pra frente, quando chegar seu aniversário, vai ter 10 coisas aqui, você vê qual que você ainda tá querendo ganhar, né? Qual que você tá querendo ter ainda. E a gente vai ver se vai ser possível. E aí, quer dizer, a criança vê que você não simplesmente falou, não, porque não sei o que, blá, blá. Então, quer dizer, você consegue manter a criança se sentindo compreendida e levar isso para um momento bem interessante. Funciona muito isso. E não acaba tolindo, né? Ela de desejar, de querer Imaginar, né? de querer coisas, né? E não necessariamente coisas Limitação, materiais, né? Mas não ficar limitando a imaginação dela. Mas mesmo com coisas materiais, se limitar seu filho a entender que tudo não pode, você cria uma pessoa limitada, né? Ele precisa entender que existem limites, sim. Existe momento, sim. Mas ele nunca deve deixar de sonhar, de querer, de se planejar para ter algo, né? Então você ensina outro princípio maior, ao invés de simplesmente tolir aquilo, né? Próximo. O prêmio você pulou esse aqui, ó, poder da imaginação. O poder da Esse imaginação também é muito legal. Bravo, A gente até né? colocou aqui para ler. Aqui Vamos ler a página página 45. 45. Validar o querer das crianças não é limitar os seus sonhos, as suas capacidades e, consequentemente, as suas realizações. Aceitar o querer e embarcar na fantasia nos poupa energia e transforma uma situação potencialmente desgastante em algo divertido. Então, no que ela pauta isso daqui? Por exemplo, seu filho fala, eu quero um sorvete. Sei lá, tá frio, ele tá com dor de garganta, não pode tomar sorvete. Se você falar simplesmente, não, filho, você tá doente, não pode tomar. Aí pode ser que dê uma birra, um choro, um grito e, né, uma crise de birra. Peraí que apareceu um inseto. Pronto. Então você entrar na imaginação, ou seja, ai filho, você queria um sorvete agora? Nossa. Ia ser legal, né? Eu também queria, viu? Nossa, eu acho que eu ia querer um sorvete de morango com chocolate. E você, do que você ia querer se a gente tomasse um sorvete agora? Imagina um sorvete gigante. Nossa, imagina. Nossa, já pensou se fosse um sorvete desse tamanho? Será que você ia conseguir comer tudo? Você entrar na imaginação e fazer a criança imaginar aquilo, aí pronto, você colocou isso num patamar de imaginação que a criança já vai meio que se sentir suprida. Né? Ela vai falar, pronto, ela nem esqueceu. Falar, mas olha só, né? Que delícia esse sorvete. E você entrar, você vai poupar energia, porque você não vai precisar ficar brigando, explicando por quê e tal, porque não pode. Você poupa energia. E engraçado, sabe o que eu tava pensando agora? Lembrei que eu lendo aquele livro do Napoleão Hill, que era Quem Pensa Enriquece, ele fala exatamente sobre essa ferramenta. Ele fala para você evitar
contar coisas que você planeja fazer para as pessoas antes de você realizar, porque a sensação de você falar já te traz uma recompensa emocional. E você abaixa o seu nível de energia para realizar aquilo. Então você está usando essa ferramenta com seu filho. Você vai lá e você faz com que ele imagine aquela situação e traz uma certa satisfação no imaginário, traz uma certa realização para a criança. E aquilo às vezes você vai conduzindo e vai andando e vai embora. E filho, hoje não dá, e vai continua a brincadeira, mas imagina aquilo, ele vai chorar. E você consegue levar aquilo que é se tornar uma crise, uma situação de desgaste. Você leva aquilo a ser uma coisa que fica divertida, né? O próximo é direcionar o comportamento e dar válvulas de escape para os sentimentos, pois temos que ensinar a criança a ser responsável pela forma como ela age diante do que sente. Ou seja, ok, você está com raiva, você está sentindo raiva, o que você pode fazer quando você está com raiva? Aqui eu sempre explico para as meninas, apesar de nunca nenhuma ter escolhido nenhuma ferramenta, mas só o fato de você dar opções, já ela vê que não precisa fazer aquilo, não preciso bater. Com a Lívia hoje em dia já super funciona, às vezes ela se afasta, fala, você tá com muito brava, muita raiva, o que você pode fazer? Você pode rabiscar o papel bem forte assim, você pode bater na almofada, você pode bater o pé no chão. Pode. O que você não pode é bater. Na sua irmã, nas pessoas. Isso não pode. Mas se você tiver com muita vontade de bater, você pode bater na almofada, você pode bater no sofá, no colchão. Só o fato dela ter a opção de bater em outra coisa já diminui Porque a almofada não grito, né? Na almofada para não... Eu sempre falei isso, ela nunca usou, ela sempre usou de se afastar. Às vezes hoje em dia ela se afasta, e às vezes ela até fala, ai mãe, me afastei porque eu tava ficando nervosa. Sobe na caminha dela lá, né? Sobe na caminha, começa a ler um livro ali e tal. Então você dar opções para a criança lidar com o sentimento, mostra para ela que ela pode ser responsável pelo que como ela vai reagir. Ela não consegue muitas vezes controlar o que ela sente, mas ela consegue controlar a forma como ela vai reagir diante do que ela sente. Isso vai tornar ela responsável pelos sentimentos dela, né? E não pôr a responsabilidade nos outros. E nos sentimentos, né? Ou seja, a pessoa é vítima de seus sentimentos. Eu sou assim, eu sou explosivo. Quantas pessoas você não ouviu falando isso? Pessoas que não aprenderam a redirecionar, a criar escapatórias para os seus sentimentos. Então, eu digo para você que eu já até tem momentos que você vê que não está ficando produtivo, que você pode até criar ferramentas, eu vou pro banheiro. Então você fala, peraí que eu preciso do banheiro rapidinho. E sai correndo, vai no banheiro, volta recomposto e pau. Mas você não vai se dobrar porque você fica nervoso e perde a compostura, você entendeu? Você vai criar formas de lidar com isso. São as famosas janelas killer que o nosso amigo Augusto Cury também explica, bem interessante. Os adultos fazem muito isso, né? De ser vítimas mesmo. Eu sou nervoso mesmo, eu sou assim mesmo, eu grito mesmo, né? Mas os pais têm que ser o exemplo. Fala, filha, a mamãe tá muito nervosa. Várias vezes eu já falei isso para as meninas. Fala, filha, eu tô muito nervosa, eu não tô conseguindo lidar com isso agora. Eu vou me afastar um pouquinho, depois eu volto. Vai lá pro banheiro. Vou lá pro banheiro, faço alguma coisa, tal, lavo o rosto, vou na... E hoje em dia elas já respeitam. Quando é muito pequenininho, vai aqui atrás de você, né? Às vezes você tem que trancar o banheiro pra você conseguir, né? Ter o seu momento de calma, de se recompor, de domínio próprio, que a criança não entende. Mas agora que elas entendem, elas até se afastam. Às vezes a Lívia fala, não, Elisa, vem cá. Ela mesma me ajuda. Fala, não, Elisa, vem cá, a mamãe tá brava, a mamãe tá nervosa, vamos brincar ali. Precisando de um tempo, vem pra cá. Desenhar e tal. Tão bonitinho ver. Ai, gente, uma graça. Aí a gente vê, aí é que a gente vê que tem funcionado, né? Por mais que ela ainda seja uma criança, ela ainda tem, né, vários momentos que ela não consegue, né, lidar, mas muitos a gente já consegue ver ela pondo em prática nessas coisas. E quando a gente dá o exemplo, a gente tá mostrando que a gente é responsável pelo que a gente sente, não pelo que a gente sente, mas como a gente reage. Né, a gente é responsável pelo que a gente faz com o nosso sentimento. Né, uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, que é o último ponto, é sempre explicar para as crianças que elas têm que ser responsáveis pelo que elas sentem. Isso que eu queria dizer. Porque não são as pessoas que vão te irritar, não são as pessoas que te deixam tristes, é você que ficou triste, é você que ficou brava, você tem que assumir a responsabilidade. Então, você ficou irritada. Você não foi a sua irmã que te irritou. Você ficou irritada porque você esperava que ela fizesse tal coisa e ela não fez. Então, é você estava esperando uma coisa que não aconteceu. Então, eu sempre explico, principalmente pra Lívia, né, que ela é maior, ela já consegue entender um pouco mais, que às vezes ela tá brava, fala, filha,
Não foi a sua irmã que tá te deixando brava. Você que não tá sabendo lidar com a situação. Você quer que ela faça uma coisa que ela ainda não tem capacidade pra fazer. Você quer ficar mandando ela brincar de um jeito, mas ela quer brincar de outro. Então você tá ficando nervosa porque você tá querendo ficar nervosa. Parece que você tá buscando. E também nem sempre, assim, você vai fazer com que coisas erradas sejam certas. Por exemplo, a irmã vai lá e pega um brinquedo dela e joga no chão. Ela fica nervosa porque ela esperava ser respeitada. Ela esperava que o brinquedo dela fosse respeitado, zelado. Então, ela tá ficando nervosa por causa da expectativa que ela tinha, né, em relação àquilo. Porém, a gente vai falar para ela que o sentimento é por causa da expectativa dela, não é por causa do que a irmã fez. Mas isso também não torna o que a irmã dela fez certo, né? Então a gente sempre toma esse cuidado de dizer isso também, porque senão fica parecendo assim, não, filha, a culpa é sua, né? Não, não é isso. É que assim, a irmã tem uma atitude às vezes imatura, por causa da idade e tudo mais, porém, não tá certo. Aí a gente vai chamar a irmã e falar, ó, peraí, não tá certo. E isso também aponta muito para uma questão dos adultos não saberem lidar com a injustiça, não saberem lidar com os momentos em que você vai ser injustiçado, vai ser desrespeitado. Só porque você foi desrespeitado ou injustiçado, isso justifica que você tenha uma atitude desrespeitosa também? Que você faça o que você quer, você tem uma explosão emocional? Não, né? Então, assim, você tem que saber que aquilo está sendo originado exatamente pelas suas expectativas com a situação. Então, aí você tem poder de mudar aquilo para você extrair o que você quer da situação e não ser vítima dela, né? Exatamente. Aqui termina As ferramentas as e ferramentas, a tudo live. aquilo que a gente leu aqui que a gente queria compartilhar com vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas, a live vai ficar salva. Vocês podem encaminhar para outras famílias, outros pais que vocês acham que vai ser útil. É. E nós nos vemos na semana que vem, no sábado. Sábado. Na segunda-feira. 21h17. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.